Bom dia, sétimo ano. A nossa aula de hoje aborda essas palavras aqui, ó, o uso dessas palavras sob e a palavra sobre. Elas são muito parecidas e muita gente até acha que elas são a mesma coisa, mas nós vamos ver aqui o que realmente significam essas duas palavras. Em primeiro lugar, nós temos que saber que as preposições, essas palavras são preposições, desculpa. E o que são preposições? Preposição é uma das 10 classes gramaticais. Nós temos substantivos, artigos, pronomes, numerais, advérbios, né? São 10. Dentre essas classes, nós temos as preposições. E para que servem as preposições? As preposições não dão nome a ninguém, né? Quem dá nome é substantivo. As preposições também não dão característica para ninguém. Características são adjetivos. As preposições, elas têm um papel importante. Elas ligam uma palavra até a outra palavra. E essas duas palavras ligadas, elas têm uma relação entre si. Eu coloquei aqui em vermelho destacado as preposições que a gente já usa naturalmente, mas nós não sabíamos, né, que se classificavam como preposições. Olha essa frase aqui, ó. Vou com você. Com é uma preposição. Confio em Deus. Em é preposição. Todas essas em vermelho. Pegue o chocolate para mim. Encha o copo até aqui. Karina faz um delicioso bolo de cenoura. E quer ir ao cinema comigo? Esse a aqui é uma preposição. O o não é não, apesar dos dois estarem juntos na mesma palavra. Esse ao é uma junção da preposição a com um artigo masculino que vem antes do substantivo cinema. Só recapitulando uma coisa aqui. Toda palavra masculina ela tem um artigo masculino antes. Por exemplo, se o seu nome é Mateus, antes do nome Mateus, que é um nome masculino, existe um artigo masculino, o Mateus. E se seu nome é Eduarda, que é um substantivo feminino, antes de Eduarda, tem um artigo feminino a Eduarda. Antes de cinema não tem um o cinema? Esse o aqui é artigo, mas esse a é uma preposição. É a mesma coisa que para. Quer ir para o cinema comigo? Entenderam que esse a aqui é uma preposição? Ele pode ser substituído por para. As preposições são usadas o tempo todo. E a partir de agora a gente vai começar, assim que a gente conhece o assunto, a gente começa a entender e perceber essas palavras na nossa fala, durante uma leitura, né? A partir de agora vai ficar mais fácil a gente identificar as preposições. E aqui estão todas as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, per, sem, sob, sobre e trás. Gente, isso é para ser decorado. Existem várias musiquinhas. Eu vou postar lá no grupo para vocês a musiquinha das preposições. Eu ia cantar aqui, mas eu não vou me aventurar a cantar, não. Existem várias músicas, tem umas bem legais, bem produzidas, para a gente decorar, para isso ficar assim, bem fixado na nossa mente. Quando você souber essa musiquinha das preposições, você vai poder pensar assim, será que essa palavra é preposição? Deixa eu ver. A, ante, após, até, com. É sim, ó, com é preposição, porque a musiquinha vai te ajudar a lembrar. Tá bom, pessoal? Então, nós vemos aqui, ó, que sob e sobre são preposições. Mas qual o significado dessas palavras? Sob e sobre são muito parecidas, não são? Principalmente foneticamente, ou seja, quando a gente fala. Escrevendo, eu vejo que aqui tem um RE, ó, sobre. E eu vejo, né, que essa aqui é menorzinha, porque escrevendo dá pra gente ter ver uma diferença maior. Mas falando
fica difícil. A gente não sabe se a pessoa falou sobre, se ela falou sob, ainda mais quem fala rápido. Então, esse ser parecido foneticamente é muito igual, o som é muito igual. E apesar de ser muito igual, gente, essas palavras, elas têm significados opostos, contrários. Uma significa o contrário da outra, é isso aí. Olhem aqui, ó. Fiz até um esquema aqui para você ver, ó. A palavra sobre, eu botei uma seta para cima para você não se esquecer. Sobre significa acima de ou em cima de. Sob significa abaixo de ou embaixo de. Existe também um outro significado. A palavra sobre, ela também significa a respeito de alguma coisa. E a palavra sob significa sendo governado por. Vamos ver o exemplo? Com o exemplo é mais fácil. Olha aqui, ó. A pizza está sobre a mesa, ou seja, em cima da mesa. O tapete está sob a mesa, ou seja, embaixo da mesa. Agora, aqueles significados lá diferentes que eu coloquei aqui nessas elipses. Vamos ver aqui, ó. Esse assunto é sobre você, ou seja, é ao seu respeito. Sobre significa acima, mas também ao seu respeito. E o dinheiro estava sob sua responsabilidade, ou seja, sendo governado por você. O nosso exercício de hoje é sobre isso. Aí, ó, a mesma preposição na minha fala. Vocês vão ter que ler as questões e ver onde vocês vão aplicar a palavra sob e a palavra sobre. Não é difícil, né, pessoal? Com um pouquinho de atenção, a gente consegue fazer isso rapidinho. Peço a vocês que memorizem as preposições, porque vocês vão precisar disso para a vida inteira. Vocês já perceberam que nós entramos no assunto objeto indireto, né, quando a gente faz a análise sintática. E para saber se o objeto é indireto ou não, nós temos que conhecer as preposições, porque o objeto indireto leva preposição. Ok? Combinado? Então façam o exercício. Qualquer coisa me chamem no Zap para tirar dúvida e anexem lá no AVA. Então um abraço para todos e até a aula que vem.